Obrigado. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 22 de fevereiro de 2024. Aqui já fizemos a verificação do quórum. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli e o Dr. Thierry Serikawa, de antemão agradecendo a gentileza dos colegas por prestigiar a Câmara no dia de hoje e desejando que esse biênio seja excelente a todos, muito produtivo, muito técnico, muito respeitoso. Também em sessão do Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, a quem eu cumprimento, além da presença dos colegas advogados, que sustentarão oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço aqui, se possível, deixar os microfones no mudo para evitarem ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito aqui a todos os colegas advogados encarecidamente a brevidade e objetividade de suas defesas orais, na medida do possível, mormente observância ao tempo regulamentar das sustentações, e aos colegas juízes, igualmente brevidade e objetividade na leitura dos votos, na medida do possível. Atendendo aqui a ordem de sustentações orais, vamos iniciar pelo auto de infração 40.30.793, Sanofi Aventes Comercial e Logística Limitada, relatoria do Dr. Rafael Zulli, sustentação oral pelo Dr. Gabriel, que já se encontra presente. Passo então a palavra ao relator para a contextualização aí da acusação. Fique à vontade, Dr. Zulli, por favor. Bom dia a todos, vocês me ouvem? Perfeitamente. Que tenhamos uma boa sessão e que isso se prolongue pelos próximos 2 anos. Processo em nome da Sanofi é um processo com várias acusações, tá? De início, esse processo teve o seguinte: julgado, ele foi parcialmente provido, tá? Em relação aos itens 7 e 9.13. Tá? E os demais itens foram mantidos em grau de piso. Perfeito? É interposto, por consequência, recurso de ofício. Nós temos infrações relativas ao pagamento de imposto, deixou de pagar imposto nos meses de dezembro de 2009, janeiro a maio, julho, setembro, outubro e dezembro de 2010, por não haver regularmente escrito no livro fiscal próprio documentos de sua emissão. Infrações relativas ao crédito, por ter efetuado em novembro de 2009 crédito de notas fiscais, conforme demonstrativo 3. O item 3 em infrações também relativas ao crédito, porque ele se creditou em vários meses, julho, setembro, novembro, dezembro, também conforme notas fiscais, conforme demonstrativo agora 3. O 4 é infrações relativas aos livros fiscais, registrou sem crédito na coluna Outros de seu livro de entrada no mês de novembro de 2009, tá? Referente à nota fiscal emitida para determinados contribuintes, tá? Contribuintes diversos. O 5 também é escritura em sua conta crédito na coluna Outros de seu livro de registro de entrada, tá? Demonstrativo 4. E assim vai, deixou de pagar o ICMS em novembro de 2009 por emissão de notas fiscais brindes destinados a contribuintes relacionados no demonstrativo 5. O 7 deixou de pagar imposto referente a mês de dezembro de 2009 e janeiro a dezembro de 2010 por emissão de notas fiscais também brindes iguais ao anterior. O 8 deixou de pagar imposto por emissão de notas fiscais brindes destinados a não contribuintes, e o 9 deixou de pagar o ICMS
no mês de dezembro de 2009 e janeiro a dezembro de 2010 por emissão de notas fiscais, brindes destinados a não contribuintes, também demonstrativo 5, perfeito. E nós temos, então, efetivamente, essas acusações. O processo teve regular andamento, como disse, foi mantido parcialmente em decisão de primeira instância, e houve um hat-hack, notadamente em relação ao item 9.13, tá, que surgiu a discussão e foi afastado em primeira instância, manifestação regular da representação fiscal. Nós chegamos neste ponto da sustentação oral. Eu acho que já temos um panorama do processo de seu conteúdo. Então, o senhor tem 15 minutos para a realização da sustentação oral, que eu vou procurar digitar, como sempre faço. Seja bem-vindo, boa sorte. Muito obrigado, doutor Zulli. Senhor presidente, julgadores, representante fiscal, prazer estar aqui novamente mais um ano de Tribunal de Impostos e Taxas. Respeitando o pedido do senhor presidente, tentarei ser breve, apesar da quantidade aqui de acusações. Elas, de fato, eu vou tratar elas por agrupamentos. E todas aqui, bem em verdade, decorrem de a falta de compreensão dos fatos pela fiscalização no encerramento prematuro dos trabalhos fiscais. Isso por quê? Houve apenas um único pedido de apresentação de documentos. Após a resposta e apresentação dos documentos, aí sem nenhuma irregularidade, a fiscalização constatou as supostas irregularidades e lavrou auto de infração, sem pedir qualquer esclarecimento adicional. E aqui, como vou demonstrar, e já foi demonstrado ao longo desse processo, na defesa, recurso, etc., se tivesse feito uma análise mais detalhada, no limite, a fiscalização teria verificado que, quando muito, houve alguns erros em cumprimento de obrigação sucessória, às vezes até pelo remetente, fornecedor da recorrente, e não as infrações dos débitos exigidos. Mas todos esses elementos vou tratar a seguir. Mas, de qualquer forma, aqui eu só quero chamar a atenção, já de início, que essa falta de zelo da fiscalização já mostra que o auto de infração foi baseado em frases, presunções com incerteza. E aqui, em ofensa ao artigo 42 CTN, que já é suficiente para cancelar a auto de infração. Porque, uma vez constatada a irregularidade, era dever da autoridade fiscal aprofundar os trabalhos, o que não ocorreu aqui. Mas, de qualquer forma, ainda essa falta de busca de verdade e desapego às provas foi algo que se alastrou ao longo desse processo. E, de fato, aqui a decisão recorrida, a parcela que manteve o auto, ela simplesmente não analisou qualquer um dos documentos apresentados em defesa pela recorrente, que acaba tornando a decisão nula por vício de fundamentação e supressão de instância. Mas eu vou tratar desses vícios também, junto agora com o próprio mérito, uma vez que se confunde com a análise dos documentos. Em relação ao item que trata de devoluções de mercadorias sujeitas ao regime de substituição, no qual a recorrida figura como substituída. O que ocorreu foi que, ao fazer a devolução, por um erro, ele acabou destacando o ICMS próprio e o ST na nota fiscal. Contudo, aqui não há nada a ser exigido. Por quê? O ST, em verdade, deveria ter sido lançado no campo de observação, que o fornecedor seguisse os procedimentos para recuperar esse imposto, porém, indevidamente, ele acabou sendo destacado no campo de ICMS-ST da nota fiscal. Só que a substituída, ela não teria nada a destacar ST, e ainda mais mandando para o industrial desses produtos, ou seja, foi um verdadeiro erro aqui, não havia ST devida. E quanto ao ICMS próprio, também não há nada a ser cobrado, porque a despeito do destaque, conforme comprovado aqui nesses autos pela cópia dos DANFs e livro de registro de entrada, não houve crédito nessa aquisição. Portanto, exigir o débito nesse momento acabaria dando um enriquecimento sem causa para o Estado. Portanto, e aqui entra o primeiro vício de fundamentação. A decisão nada diz sobre esses documentos ou sobre a efetiva natureza da operação. Simplesmente alegou que houve destaque no imposto e que não foi pago. Em relação aos itens 2 e 3, aqui é crédito devido por escrituração de notas fiscais para suposto destinatário diverso. O que ocorreu foi que o fornecedor da recorrente emitia nota fiscal, indicou a filial paulista da própria recorrente, final 00368. Só que essa filial ela foi baixada. Esse CNPJ foi baixado muito antes das operações.
Contudo, a recorrente já juntou em sua defesa as folhas 551 e seguinte, o XML dessas notas fiscais autuadas, e diga de passagem, XML já solicitado em fiscalização, é possível ver que houve a correta indicação do nome da recorrente, o seu endereço e a inscrição estadual. Ou seja, houve apenas um erro no CNPJ, mas todos os outros dados são da própria recorrente. E também há a planilha de folhas 824 seguinte, com cruzamento das informações para deixar bem claro. Portanto, aqui houve um erro por parte do fornecedor, mas todo a despeito desses erros, o destinatário de fato era recorrente, e não um destinatário diverso. Houve apenas um erro no CNPJ, tanto todos os outros dados no XML correto. E note, senhores jogadores, que a rigor, a filial apontada, CNPJ 000368, por ter sido baixada, ela a rigor nem poderia ser destinatária de operação. Mas era que pudesse, fato é, que era uma filial há muito tempo atrás, também no estado de São Paulo. E havendo indicação de endereço, inscrição estadual da recorrente, a entrega também podia ser feita em seu estabelecimento e o crédito seria seu, conforme autorizado pelo artigo 125, parágrafo 4º do regulamento. Então, além de ter documentação suficiente para demonstrar que não houve a infração aqui, que o crédito é legítimo, a decisão recorrida também nada se manifestou sobre o XML juntado, apenas fazendo referência a informações de auto-infração, também evidenciando sua nulidade. Em relação aos itens 4 e 5, trata de escrituração de nota fiscal sem crédito emitida para destinatário diverso, o que aconteceu foram compras feitas pela matriz da recorrente localizada em Louveira, aqui no estado de São Paulo, mas entregue para a recorrente em Suzano, e conforme autorizado pelo artigo 125, para o 4º regulamento, que autoriza a entrega de qualquer estabelecimento do contribuinte, desde que ambos no mesmo estado. O que ocorreu foi que o remetente ele acabou incorrendo em erro quando emissão da nota fiscal, deixando de mencionar na nota o estabelecimento da recorrente como destinatário físico. Mas o erro ele foi sanado via carta de correção emitida logo em seguida. Essas cartas de correção elas foram os autos, já na defesa, as folhas 813 e seguintes, realizadas pela decisão recorrida. E aqui eu faço um destaque, senhores. À época, estamos falando de fatos de 2009 e 2010, não estava em vigor ainda a carta de correção eletrônica, mas a carta de correção em papel que foi utilizado. E era o documento e a via correta para se sanar essa irregularidade. E aqui também destaco que a própria Secretaria da Fazenda, por meio da resposta consulta 23322 de 2021, reconhece a possibilidade do uso da carta de correção para retificar indicação de estabelecimento da entrega para fins do artigo 125, parágrafo 4º. Ou seja, isso não seria aquela situação de vedação da emissão da carta de correção para alteração de dados cadastrais do destinatário da operação, simplesmente o local de entrega para o mesmo contribuinte. Então, isso a própria Secretaria de Fazenda admite. O procedimento adotado foi completamente regular. Contudo, a fiscalização não analisou isso, simplesmente se apegou à própria nota fiscal sem olhar a carta de correção, que é um documento complementar a isso que retifica a informação. Também a fazendo referência ao auto de infração, portanto, também nula a decisão nesse aspecto. Da distribuição de brindes por intermédio de terceiro, aqui eu destaco como de conhecimento, senhores, que essencialmente há dois procedimentos. Regulamento 456, ele fala da distribuição diretamente ao consumidor. Então, nesse caso, o que se deve fazer? Ao adquirir o brinde, toma-se o crédito CMS na compra e, simultaneamente, emite-se uma nota fiscal com destaque do CMS e, quando da distribuição, emite-se nenhuma nota. Então, o imposto é pago na aquisição. Já o 457 trata da distribuição por intermédio de terceiro. E aqui você acredita na aquisição dos brindes, porém, emite nota na remessa dos brindes para terceiro com destaque de CMS. Em rigor, os dois procedimentos há o pagamento de CMS, porém, em momentos diferentes. E aqui, por um erro, que a recorrente acabou fazendo foi um mix de procedimentos. Então, ela adotou o procedimento do 456, ou seja, de forma indistinta, todos os brindes que ela adquiriu, ela tomou crédito, logo emitiu uma nota para pagar o ICMS em cima da futura saída. Só que, como fez remessa para distribuidores e terceiros contribuintes, quando emitiu as notas fiscais de remessa para esse terceiro, acabou, por já ter pago o ICMS, não pagou novamente. E é justamente em cima dessas notas que se exige o imposto, que já foi pago. Então, apesar do erro aqui
no procedimento adotado, vamos dizer, um mix de procedimento, o fato é, o imposto foi pago quando da aquisição dos brindes, portanto, não se pode exigir novamente, já foi até antecipado, não houve nem demora nisso. Então, foi um erro formal, mas tudo foi devidamente demonstrado aqui nesses autos, que a recorrente juntou as notas de aquisição de brinde, a nota fiscal com débito do ICMS quando dessas aquisições, os livros de entrada com crédito, livro de saída justamente com o débito, e as notas de remessa de brindes sem o destaque do ICMS. E ainda, uma planilha, as folhas 298, seguinte, com cruzamento das informações. Tanto a suposta fração foi claramente explicada com esses documentos, contudo, a decisão recolhida também, respeito de todas essas provas, ignorou isso e simplesmente se apegou ao fato de que havia uma nota emitida. Tanto aqui, já concluindo a questão do mérito, fica muito claro que da análise de todos os documentos juntados, bem verdade, não há qualquer irregularidade ou infração. O que ocorreu foi o encerramento prematuro da fiscalização, deixou de investigar e aprofundar os trabalhos fiscais, pois, se tivesse feito isso, teria recebido as devidas informações, todas as explicações em documentos fiscais, e visto que não há qualquer irregularidade. Contudo, não tendo feito isso, lavrou seu auto integralmente insubsistente. Portanto, porém, considerando que nada disso é analisado pela decisão recorrida, é de rigor, então, que essa decisão, na parte para que outra seja proferida analisando devidamente os documentos juntados. Porém, caso se entenda que esse vício processual pode ser superado, o auto deve ser cancelado no mérito, uma vez que está demonstrado ausente de qualquer irregularidade. E, por fim, aqui, só uma pontuação quanto ao recurso de ofício, houve parcela dele do auto-infração cancelado em primeira instância, primeiro, se aplicar a súmula TIT 10, 2017 revisada, quanto a isso houve a concordância da representação fiscal, e também exclusão de algumas notas fiscais que não estão relacionadas com a acusação fiscal. E também foi objeto de concordância da representação fiscal. Portanto, aqui não há qualquer controvérsia quanto a essa parcela. Apenas o que a representação fiscal discute em seu recurso de ofício foi a inclusão via RET-RAT, de um período não autuado originalmente, como bem pontuado pelo Dr. Zulli, que seria outubro de 2010. Só que ocorre que esse RET-RAT ele vem em 2022, ou seja, já 12 anos depois disso. E por conta disso, já não havia mais o direito de efetuar esse lançamento por conta da decadência. Ainda que se considere, por exemplo, a regra do artigo 171 e não 150 parágrafo 4º, fato é, já se passou quase 10 anos desde a lavratura do próprio auto de infração original. Portanto, não estando ali na autuação original, não foi objeto do auto, independentemente do período autuado lá atrás. Fato é, foi trazido apenas no RET-RAT, majorando o crédito tributário, que infelizmente já estava fulminado pela decadência. Portanto, pede-se aqui que a decisão nesse ponto seja mantida e negado provimento ao recurso de ofício. Com isso, encerro minhas considerações e fico aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gabriel. Doutor Zulli, fique à vontade para a leitura do voto. Obrigado, doutor Gabriel. Excelente sustentação oral. O parabenizamos em relação a ela. E eu abro o meu voto falando sobre a preliminar de nulidade da decisão recorrida. E eu digo o seguinte, que argue, porém interessada, em grau de RO, nulidade da decisão recorrida inicial, pois entende que ela teria falhado, essa é a expressão que ele utiliza, em demonstrar as razões pelas quais os argumentos da defesa foram afastados, não tendo apreciado diversas arguições levantadas pela recorrente, em especial o argumento de ofensa ao artigo 142 do CTN. Todavia, não observo a ocorrência de referida nulidade. Analisando o processo, o julgamento proferido, verifico que foi realizada a análise detalhada do AIM e da legislação referente, bem como possui extrema clareza na decisão e identificação dos argumentos da autuada, e que foi assim, o julgador cumpriu o artigo 26 da Lei 3.457, mostrando-se descabida a adução de invalidade do julgamento. Saliento também que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Destaca a representação fiscal que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada pela decisão. Ainda com relação ao entendimento de que a recorrente haveria ofensa do artigo 142, pois a fiscalização teria agido com falta de diligência e não teria cumprido o seu dever de realizar com profundidade o trabalho, ele também não encontra suporte nos elementos dos autos. Neste sentido, deixa eu dar um espaço aqui. Nesse sentido, o auto de infração foi lavrado em obediência aos dispostos dispositivos legais vigentes, obedecendo aos atos termos do artigo 142 do CTN, 34 da 3457, devidamente constituído com os demonstrativos e documentos para comprovar a infração imputada, pois o relato, folhas 1/8, e os demonstrativos de provas juntados nas folhas 9 e 381, suportam a construção do crédito tributário e indicam as infrações cometidas e seus fundamentos. Assim, no que se refere ao artigo 142 do CTN, a anulidade do lançamento, eu digo, nesse sentido, cumpre destacar que o lançamento é efetuado pela agência fiscal de rendas. Quanto aos procedimentos fiscais que adotou, esse encontra-se em perfeita consonância com a legislação pertinente, a enumeração dos artigos do CT do regulamento infringidos é correta também a capitulação da multa irregular, posto que exprime a perfeita subsunção do fato à norma que prevê. Eu analiso aqui a decisão em relação a 142 do CTN, tá? Inclusive, eu lembro da Lei 10.941, que é aquela nossa legislação antiga, que também já tratava no seu artigo 27 sobre a matéria. Este dever de ofício foi integralmente realizado na Constituição do Crédito Tributário. Estou pulando algumas partes. Assume-se desse entendimento que o processo administrativo, na verdade, constitui forma administrativa voltada ao exame e apuração das obrigações tributárias, garantindo às partes, Estado e contribuinte, o direito de um procedimento fixado por lei, onde a sua não observância acarretará nulidade formal. Como um conjunto de procedimentos administrativos, o processo administrativo tributário, para ter validade, deve obedecer às normas prefixadas, como também deve obedecer às regras de procedimento que será, se caso contrário, quedará nulo. Aí eu analiso o princípio da legalidade formal, tá? O procedimento, os próprios 142 do CTN e os seus requisitos, perfeito? E eu afasto os argumentos e digo que, efetivamente, demais argumentos correspondem a argumentos de mérito. Transcrevo resumidamente os itens e passo análise ao recurso de ofício. E eu digo, trata-se de recurso de ofício contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de São José do Rio Preto, as folhas 1837 e seguintes, que decidiu ainda de forma parcialmente procedente. Agora, a termo de re-ratificação, as folhas 1569 e 1575, as acusações foram julgadas desfavoráveis à Fazenda, ainda que parcialmente, infrações relativas a infrações ao pagamento de imposto, é o item 7, deixou de pagar o imposto no valor de X, tá? Janeiro a dezembro de 10, por emissão de notas fiscais eletrônicas 20, destinadas a contribuintes relacionados ao demonstrativo 5, referente a operações tributadas como não tributadas. E o outro item é o 9, item 9, deixou de pagar imposto no montante de Y no mês de dezembro de 9 a janeiro/dezembro de 10, por emissão de notas fiscais modelo 55, brindes destinados a não contribuintes relacionados ao demonstrativo 5, referente a operações tributadas como não tributadas, conforme se comprovam das cópias dos documentos juntados. Fundamento da decisão. Eu transcrevo aqui o principal fundamento da decisão, inclusive em relação ao item recorrido 9.13, que é o que está aqui em voga, tá? E o seu resumo, tá? Resumo da decisão é juro procedentes das acusações, tais e tais, e parcialmente procedentes dos itens 7 e 9. Quanto aos juros de correção da multa, também o julgador já se adiantou em relação à súmula 10, pensando à época, né, dessa decisão, que não existia ainda a 10 reformada, e analisando a decisão, verificou que o julgador decidiu pela parcial procedimento do AIM,
considerando parcialmente procedentes os itens 7 e 9 do AEM, além da aplicação da redução de multas de juros na súmula 10 e 17 revisada. Aí ele sim fala na revisada. Assim é que, no que diz respeito ao item 7, o órgão de julgamento entendeu pela exclusão das notas fiscais 1.509 e 11.882, por tratar-se de operações diversas da infração praticada, fato reconhecido pelo auditor autuante em sua manifestação fiscal. Quanto ao item 9, a douta unidade de julgamento cancelou o item 9.3 em razão de ter citado subitem foi acrescentado através do termo de retificação, sendo que não havia sido originalmente exigido no AIM original. No que tange aos juros e multas, o julgador verificou que há no auto de infração referências ao períodos de 1/11/17 e que, dessa forma, os juros devem ser calculados na forma da súmula 10/17. Portanto, o AIM foi considerado parcialmente procedente. Com efeito, consta agora dos autos o termo de retificação do AIM, folhas 15 e 69 seguintes, conforme exposto, os itens 7 e 9 foram considerados parcialmente procedentes. A representação fiscal concorda parcialmente com a adesão proferida pelo douto julgador em primeira instância. Em relação ao item 7, a infração de falta de pagamento de imposto em razão das operações tributadas, como não tributadas, os nossos casos vão rever brindes destinados a contribuintes. A adesão recorrida excluiu em relação ao item 7 as notas fiscais tais e tais, por entender que se tratava de operações diversas da infração praticada. Além disso, o fisco juntou as folhas 1.588 demonstrativo com relação aos documentos fiscais referentes à falta de pagamento de imposto por remessa de brindes por contribuinte. A defendente aponta as folhas tais e destaca as notas fiscais, aquelas duas, não são operações relacionadas à remessa de brindes. Antes da elaboração do termo de retificação, o fisco já havia manifestado sobre o assunto, o qual assim discorreu. Então, ele fala, nota fiscal 1509, produtos Pasteur, adaptador universal, perfeito? E eu vou deixar de ler, porque eu acho que se torna inócuo. Conforme mencionado na nota fiscal acima, vejo assistir razão interessada quanto a estar incluída por equívoco na relação de brinde por se tratar de remessa. Ocorre que, não localizada a entrada no mercado de linhas nos anos de 9 e de 10, razão pela qual não poderá esta ser devolvida. Ainda assim, apesar da falta de... Tem duas vírgulas aqui. Perdão. Apesar da falta de pagamento de imposto nessas operações, essas duas notas fiscais referem-se a operações diversas que não as operações de distribuição de brindes. Portanto, referidas notas merecem ser excluídas por relatório de acusação é incompatível com a infração praticada. Ainda nas tabelas elaboradas pelo órgão de julgamento, itens 34 e 35 da adesão de folhas estejam corretas, por estar correta a decisão recorrida quanto a esse item 7, mantém a decisão negando nesta parte provimento ao recurso de ofício. Então, agora nós partimos para o item 9.13, tá? Demonstrativo de fiscal, folhas 15 e 73, razão assista interessada por quanto diz o julgador. Ao item, subitem, acrescentado através do termo de retificação às folhas 1573, mesmo não havia sido originalmente exigida da defendente. Assim, o órgão de julgamento entendeu que o subitem 9.3, por não constar do lavrado, originalmente deveria ser cancelado. Porém, vejo que ocorreu um equívoco por parte da decisão recorrida, vez que o subitem já pertencia ao AIM lavrado originalmente. Assim, não se justifica a exclusão. Neste ponto, pode ser observado o quadro 2, folhas 1573, elaborado pelo órgão fiscalizador no termo de retificação do AIM, que o subitem 9.13 refere-se ao valor de R$ 26.885,42 e está relacionado à infração ocorrida em outubro de 2010. A leitura do referido relato infracional do AIM está lavrado originalmente, deixou de pagar o imposto de ICMS no valor de R$ 227.295,63, está no mês já que ele fala, perfeito, referência a operações tributárias como não tributárias. Como
exposto à infração considerou corretamente o período do mês de dezembro de 9 e de janeiro a dezembro de 10. A seu turno, o FICO juntou aos autos demonstrativo de folhas 181, 357, em que há o valor das notas fiscais relacionadas a outubro de 10 no mesmo valor de 26.885. Portanto, diferente do que entendeu a redenção recorrida, a infração do subitem 9.3 já constava lá em lavradejamento, apesar de não constar no quadro 2 de folha 7. Além disso, para sanar qualquer possível equívoco, como já exposto, o fisco lavrou o termo de reratificação do auto de infração, conforme folhas 1579. Nesse ponto, o auditor autônomo dispõe os motivos da lavratura do termo de reratificação, sendo que um deles refere-se exatamente ao acréscimo do DDF dos valores relativos ao mês de outubro de 10 no item 9. Portanto, o termo de reratificação supriu a suposta deficiência do quadro 2, lavrado originalmente, sendo correta a autuação do subitem 9.3 no AIM. O termo de reratificação do AIM não se trata de novo lançamento, tem apenas o condão de aperfeiçoar o lançamento. No mais, deve-se destacar a legislação paulista, estabelece uma vez determinada segurança, natureza da infração, a pressão de infrações e demais elementos, erros e omissões não acarretando a nulidade. De artigo 11, tá? Em relação à taxa de juros, eu também faço uma abordagem considerando a data e a lei 16.497/17, foi promulgada em 17, alterou os diversos pontos da 6374, tá? A regulamentação a do artigo 7 da lei 16.497 foi realizada por meio de decreto 62.761/17, publicado em 5/2/17, que alterou alguns pontos do regulamento com o intuito de adequar as novas regras. No caso correto, o fisco não se sustentando o argumento da interessada. Aí eu transcrevo ainda o artigo 565, tá? E aí, no caso, fica evidente que não há de se falar em decadência, não há de se falar em acréscimo posterior, perfeito? E eu só vou acrescentar, não havendo de falar-se, droga, em decadência, o acréscimo superior, posto que a exigência já constava do corpo do lançamento, nesse sentido, é que proveja em parte o presente recurso. Proveja em parte o presente recurso de ofício para manter a decisão recorrida no que se refere ao item 7 e restabelecer ao item 9.3. No ordinário, eu digo que, quanto ao item 1, né, eu faço a abordagem de cada um daqueles itens que foram mantidos, exemplo, deixou de pagar imposto elétrico de operações tributadas, conforme se comprar pelas cópias dos documentos, conforme consta dos autos, faltou-se. O fisco juntou nos demonstrativos 1 e 2, está ali o registro de saídas, folhas 81 e 92, tá? Cujas notas fiscais, cujas operações em relação a referentes às notificações em mercadorias houve equívoco no preenchimento da nota fiscal de acordo com a lição normativa 4/2010, entretanto, não haveria valor de CMS a recorrida das operações de autuação, já que os valores destacados na nota visaram apenas a informar o fornecedor dos créditos que tiveram. Como visto, a recorrente, estou pulando um pouquinho, destaca que as operações correspondem à devolução de mercadorias sujeitas ao regime da ST, junto aos fornecedores, e, portanto, teria adotado o procedimento da lição normativa 4/10. Cabe, porém, destacar que, nos termos do inciso 4 do artigo 4 do regulamento, a devolução de mercadoria é a operação que tem por objetivo anular todos os efeitos de uma operação anterior. Assim, se a nota fiscal atinente à devolução deve refletir todas as informações. O que não ocorreu, tá? Eu transcrevo, inclusive, aqui a lição normativa, tudo,
e eu estou mantendo, então, o referido item, tá? E digo ainda não fosse somente isso, cabe destacar que nós temos do inciso 4 do artigo 4 do regulamento, a devolução de mercadoria é uma operação que tem, então, a analisar esses efeitos da nota fiscal. Assim sendo, a nota fiscal relativa à devolução deve refletir essa situação, ao contrário do que argumentou pela empresa, de acordo com as notas fiscais de folha 16 e 27, em todas elas existe destaque do ICMS, e isso não foi observado no momento da escrituração das devoluções. Aqui também destaco as observações feitas pelo auditor às folhas 13 e 29, assim mantém o referido item. O item 2 é crédito indevido em seu livro de entrada referente à nota fiscal emitida por destinatário diverso. Trata-se de crédito, nota fiscal emitida por destinatário diverso. Para comprovar essas acusações, se juntou aos outros documentos de folhas. A seu turno, a recorrente destaca que a execução estaria correta e decorreria de operações de aquisição de mercadorias por estabelecimento de entrega em outro domínio contribuinte situado também no Estado de São Paulo, tudo nos termos do parágrafo 4º do artigo 125, abaixo transcrito. Alega que o fornecedor teria errado ao não fazer constar o campo de operação das notas fiscais, que o destinante seria o estabelecimento da recorrente. Fixa por artigo 125, aqui eu transcrevi o artigo como eu tinha dito acima, tá? Todo ele. Compulsão da prova dos autos juntados, verifica aqui para todas as notas fiscais, consta como destinatário mercadoria Sanofi Avantes Comercial e Logística, sede Louveira, CNPJ, custo de endereço é Estrada da Cruz Grande, 170, bairro, tal, pela análise das notas fiscais, percebe que não há qualquer menção acerca dos dados da recorrente, endereço CNPJ, que pudesse sugerir que as mercadorias seriam entregues definindo aquele destinatário, ou seja, inaplicável ao parágrafo 4. Mantenho. Aliás, o trabalho fiscal está correto, posto que não consta de ambas as acusações. Da mesma forma, só para ser mais breve, creditou-se devidamente o livro de entrada referente à nota fiscal emitida para destinatário diverso. Este item se assemelha ao anterior. Perfeito. Eu faço aproximadamente o mesmo tipo de análise e mantenho. Tá? Ainda digo que o campo inscrição estadual está em branco. Escriturou o item 4 na coluna outros livros, item 5, escriturou sem crédito na coluna outras, item 4 e 5 pode ser analisado em conjunto, tá? Digo que o 4 interessado escriturou sem crédito na coluna outras de seu livro, de entradas no mês de novembro de 9, conforme demonstrativo 4, referente à nota fiscal emitida a destinatário diversos. As operações se referem à irregularidade, totalizaram 5 milhões, tá? Já no item 5, escrito que ele entrega na coluna outros do seu livro de entradas nos meses de dezembro de 9 a janeiro/dezembro de 10, conforme demonstrativo também 4, referente à nota fiscal emitida para destinatário diversos, operações somaram 39 milhões. Examinando os autos, constato que as infrações estão devidamente comprovadas. Eu falo as folhas, as folhas 121 a 124, cópia do registro de entrada, 125, 156. Perfeito. E, da mesma forma, aqui, depois de analisar, eu estou mantendo a acusação. Deixou no item 6 de pagar por emissão de notas fiscais brindes destinados aos contribuintes relacionados ao demonstrativo 5. Fala as cópias da recorrente em defesa, afirma que, quando da aquisição de brindes, adotou o procedimento equivocado constante do artigo 456 do regulamento, deve ter crédito de imposto no momento do imposto na entrada do produto do estabelecimento, independente do destino atribuído aos produtos, distribuição direta, artigo 456, ou por intermédio de terceiro, 457. Assim, todas as remessas tiveram o recolhimento antecipado do tributo, não havendo tributo algum a ser cobrado. Porém, vejo que o referido argumento não prospera, posto que não se pode correlacionar de forma inequívoca as notas fiscais de saída, objeto dessa autuação, com aquelas notas fiscais de aquisição dos brindes, como quer fazer a autuada. Neste vejo que não existe menção a qualquer observação ou informação nas notas fiscais de saída, objeto do AIM,
que pudesse fazer a associação em contextos sobre as notas fiscais juntadas pela recorrente, quer seja naquelas notas fiscais de entrada, de compra do item para discussão, quer nas notas fiscais de saída, supostamente emitidas antecipadamente da forma do artigo 456. Veja-se que referir a ação seria de fundamental importância, ainda mais que os produtos das notas fiscais objetos de saída são fungíveis, ou seja, facilmente substituídas uma por outra. Eu falo do parágrafo 1º do 456, eu digo que bem analisou a questão da representação fiscal, transcrevo o artigo, ainda não ficou comprovado o regulamento de imposto nesse sentido, afirmou o auditor autuante que destaca, eu transcrevo a manifestação do auditor fiscal, e mais uma vez, aqui então, aí, em relação ao item 6, eu mantenho. No 7, deixou de pagar por emissão de notas fiscais, brindes também, né? Destinados a contribuintes, demonstrativo 5, mais uma vez configurada também a irregularidade, eu analiso as notas fiscais, as provas, da mesma forma, aliás, e também assim o foi a decisão recorrida. Digo que todas as notas fiscais, folhas 1.509 até 11.882, inseridas no demonstrativo 5, folhas 157 e a 161, por se tratar de operações diversas da infração pré-gravada, fosse recolhido para o relatório de sua manifestação, devem ser excluídos do item 7.2, respectivamente. Assim, mantenho esse item na forma da decisão recolhida. Tá? O item 8 é deixou de pagar imposto. Deixou de pagar imposto por emissão de notas fiscais, brindes destinadas a não contribuinte, relacionadas no demonstrativo referente a operações tributárias como não tributárias. Este item, como o anterior, refere-se a brindes e encontra-se... Encontra-se devidamente demonstrado pelo fisco. Aliás, veja-se itens anteriores em minha análise, não havendo qualquer prova nos autos da regularidade de seu procedimento. Assim, da mesma forma, mantém o item. Quanto ao item 9, deixou de pagar imposto, e aí vem a questão do 9.3, né? E aí, veja bem, o 9.13 já foi analisado e foi, na época, afastado pela decisão recorrida, e eu restabeleci quando na análise do recurso ofício. Aí eu digo, deixou de pagar imposto por emissão de notas fiscais, modelo 55, brindes destinados a não contribuintes relacionados ao demonstrativo referente a operações tributárias como não tributadas, conforme se comprova pelas cópias do documento juntado. Da mesma forma que para os itens 7 e 8, a regularidade demonstrada e não descaracterizada pelo interessado. As infrações relativas aos itens 8 e 9 estão devidamente comprovadas, já vistas as provas acostadas aos autos, quais sejam cópias das DAMP de folhas 358 a 373, cópia do livro de saída 374 seguinte. Eu indico a quem é interessado, a defesa alega que as remessas foram realizadas com o recolhimento antecipado de tributo no termo do artigo 456 e 457 do regulamento, e que o ICMS já foi pago antecipadamente por ST. Todavia, isso não foi comprovado, quer pelas alegações, quer pelos documentos juntados por ocasião da defesa do documento 8, folhas 1.354 a 1.254 a 1.297. Porém, observo aqui que, com relação ao item 9, em que foi efetuado o termo de ratificação, tá? Redundando em correção do valor básico atualizado, aumentando o valor de 889,25 para 1.738,83. No tocante ao item 9.13, descrito no demonstrativo, não assiste razão interessada, conforme exame que fiz em grau de recurso de ofício, posto que este item foi acrescentado por intermédio do termo de ratificação, embora não havia sido originalmente exigido da defendente no original. DDF de folha 7. Desta forma, foi cancelado em primeira instância. Conforme observei na oportunidade do exame da adesão em grau de recurso de ofício, o órgão de julgador entender que o subitem 9.3, por não constar do AEM lavrado originalmente, deveria ser cancelado. Porém, fica, ao meu ver, como destaquei, claro, o equívoco para a decisão recorrida, vez que o subitem já pertencia ao AEM lavrado originalmente. Falei isso lá no recurso de ofício. Assim como não se justifica a exclusão, restabeleci referido item.
Ademais, conforme pode ser observado no quadro 2, elaborado pelo órgão de fiscalização da retificação, que esse subitem não refere-se ao valor de tanto e relacionado na lesão corrida. A leitura do relato, e eu trago ela aqui, também indica isso, portanto, diferentemente do que entendeu a rejeição recorrida, a infração do subitem 9.3 já consta do AIN, ou termo de retificação, tá? E no mais, seria o resto dos itens, há de se destacar que a legislação tributária paulista estabelece que, uma vez determinada com segurança a infração, a pessoa do infrator e os demais exomições não caracterizam nulidade. Vide o artigo 11. Posto restabelece o 9.3. Quanto às alegações de multa, juro, não há que se falar. Nego, portanto, o provimento ao recurso ordinário interposto. Outras matérias, multa confiscatória, tá? Eu afasto, é conhecida a minha manifestação, perfeito? E aqui, no caso, tá, eu tenho que fazer uma observação. Em relação aos juros, ressalto o fato de que encontra-se plenamente válida e eficaz a súmula desse tribunal, que especificamente admite os juros como calculado no auto de infração, né, tal. Relativamente aos juros e correção, no presente caso, verifica-se que, de fato, há períodos anteriores a 1/11 de 17, portanto, assiste razão ao contribuinte quanto à redução devendo ser calculado no pagamento da legislativa e atendimento da súmula 10 objetivo do recurso de ofício, cuja decisão foi mantida para o período. Tá? Eu quero só acrescentar uma coisa aqui. Não vejo fundamento e livre convencimento para acolher ao pedido de redução e ou elevação da multa na forma do artigo 527A, motivo pelo qual afasto o requerimento. 527A. Então, meu voto é recurso de ofício. A ele dou parcial provimento para manter a decisão recorrida no que se refere ao item 7. Restabelecer o item 13. Recurso ordinário. A ele nego o provimento ao recurso ordinário para manter intacto nesta parte a decisão recorrida. É assim que eu voto. Dúvidas? Obrigado, doutor Zulli. Desculpe o tempo, mas são 9 itens complicados. Não, sem problema. Tá, vou re-registrar meu voto. Tá? Tá, antes até de iniciar os debates, eu já identifiquei divergências minhas e eu fiz por preferência, tá? Mas se no meio do caminho aí surgir outras divergências que não essas, ou divergências das minhas divergências, não tem problema solicitação de vista, tá? Aí eu até deixo de lançar se for o caso. Enquanto o Dr. Zulli registra, eu vou me permitir ler e depois faço eu o registro, fica mais fácil, tá? Eu digo aqui que, em que pese os firmes fundamentos adotados pelo ilustre relator, de quem adoto o relatório e rendo minhas sinceras homenagens, eu pedi preferência para a data vênia perfilhar a opinião distinta precisamente quanto ao restabelecimento do item 9.13 e ao pleito de redução da penalidade. Quanto ao item 9.13, eu entendo como correta a decisão ACO, ao dispor que, no tocante a esse subitem, razão assiste a defendente, porquanto esse subitem foi acrescentado através de termo de retificação e o mesmo não havia sido originalmente exigido pela defendente, da defendente no auto de infração original. A representação fiscal, para ser de recurso de ofício, ela defende, né, que para embasar esse item, o fisco paulista inicialmente juntou um demonstrativo de folha 181, 357, e as folhas 354, percebe-se que há o valor total das notas fiscais relacionadas a esse período de outubro de 2010, no mesmo valor de 26 mil. Portanto, diferente do que tendeu a decisão recorrida, a infração do subitem 9.3 já constava do AIN lavrado.
Esse foi o fundamento adotado pela representação fiscal e encampado pelo voto de relatoria. Eu, no entanto, discordo desse ponto. Eu digo que a materialização do lançamento de ofício dá-se com auto de infração, contendo o relatório infracional, né, com capitulação da multa e infração, e do demonstrativo de débito fiscal. Assim, não é o demonstrativo de folha 181.357 que consubstancia o lançamento de ofício, embora desse seja parte indissociável. A exigência fiscal, principalmente seu aspecto quantitativo, aperfeiçoado no auto de infração, deve constar explicitamente do relatório infracional e do DDF, e não é isso que ocorreu, e eu explico. Vê-se que o valor de R$ 26.885,42 não constava do DDF, tendo sido incluído no termo de retificação de folhas 1569 e 1573, através do subitem 9.13. E principalmente, aqui é o ponto mais substancial. O relato infracional, no item 9, descrevia que o contribuinte, isso as folhas 3, deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 227.295,63, que nada mais é do que a soma do valor dos subitens 9.1 até o 9.12 que estão nos DDF de folha 7. Ao incluir o subitem 9.13 através do termo de retificação, a autoridade fiscal apenas inseriu tal subitem no DDF de folhas 1573, mas omite, não sei se propositadamente ou não, que o valor total do item 9 passou, com isso, de 227 mil para 254 mil, que é a soma dos subitens 9.1 ao 9.13, esse novo. Ou seja, nos motivos da lavratura do termo de retificação, isso está às folhas 1569, entendo eu, deveria existir não só a simplória inclusão do subitem 9.13, como foi feito, mas uma nova descrição infracional, haja vista que o valor foi indubitavelmente majorado. E quando eu digo majorado, é com relação à descrição quantitativa, né? O termo de retificação é, em essência, um novo lançamento quando majora o valor do crédito tributário ou faz nascer nova acusação, só não é fora dessas hipóteses. E, portanto, deverá obedecer rigorosamente todo o regramento que lhe é próprio, forma e prazo. Não se tratando aqui de mero ajuste no DDF, como faz crer o agente fiscal de rendas, eis que o próprio relato infracional original deixou de, entre aspas, lançar tal montante, porque não está na descrição do item acusatório a inclusão de tal subitem após o transcurso do prazo decadencial do 1731 deve ser vedada, restando correta a decisão recorrida. Portanto, eu estou opinando pelo desprovimento do recurso de ofício. No recurso ordinário, existe o pleito daí subsidiário de redução da penalidade. Digo que, no caso em concreto, as infrações dos itens 4 e 5 não implicam fato de pagamento do imposto e não há provas que conduzam à conclusão do cometimento, que o cometimento infracional desse dolo, fraude ou simulação, preenchido, pois, os requisitos objetivos. A representação fiscal até alega, né, que não se podem aceitar a abstração de elementos capazes de caracterizar a ausência de dolo, fraude ou simulação, né? Mas digo aqui que o dolo não se presume, ele se prova, não existindo elementos probantes que conduzam-nos à conclusão de uma conduta dolosa, mesmo sendo um caso aqui de 9 infrações, todas correlacionam-se e não é por isso que eu vou entender que existe dolo, só pelo volume de acusações. Alega ainda a representação fiscal a questão dos antecedentes desabonadores, dizendo que a existência desses antecedentes impedem a redução da multa exigida. Aqui eu digo que, quanto aos antecedentes fiscais e ao porte econômico, transcrevo aqui pelo menos 3 jurisprudências decisões, né, da Câmara Superior, no sentido de que os antecedentes fiscais desabonadores, por estarem relacionados à dosimetria e não aos requisitos objetivos, não se constitui em óbice a concessão do benefício, óbice por si próprio, mas por isso entender que são critérios de dosimetria. Portanto, eu estou entendendo pela redução em 50% das multas aplicadas nos itens 4 e 5 do auto de infração, de modo que nesse ponto eu estou dando parcial provimento ao recurso ordinário para aceitar esse argumento, pleito subsidiário de redução das penalidades dos itens 4 e 5, que são só de multa, e reduzi-los em 50%. Essa é a minha divergência.
em debates. Dr. Tiago, tem alguma consideração como um todo? Presidente, apenas parabenizar o Dr. Rafael pela análise aí minuciosa dos autos, né? Um auto muito grande e com muitos assuntos a serem tratados, né? E parabenizar também o senhor pela preferência e sem mais comentários, presidente. Obrigado. Obrigado. Dr. Samuel, alguma consideração? Doutor Ítalo, primeiro queria agradecer e dizer que é uma satisfação compor a Sexta Câmara e aproveito para cumprimentar todos os colegas na pessoa do presidente. Concordo com as divergências apontadas pelo senhor, eram exatamente os pontos de anotação que havia feito, a questão do restabelecimento do 9.13 pelo Dr. Zuli e a questão da aplicação da redução. Então, vou acompanhar o Dr. Zuli com a preferência do Dr. Ítalo. E também aproveito para parabenizar o Dr. Zuli pela análise. Agradeço, Dr. Samuel. Dr. Thierry, alguma consideração? Primeiramente, agradeço a oportunidade, né? Estou compondo aqui a Sexta Câmara hoje. Achei um voto bem complexo, né? Um auto muito grande mesmo. Entendi as duas ponderações, tanto do Dr. Zuli quanto do seu presidente. E, assim, como eu não sou membro efetivo, eu gostaria de solicitar vistas, mas não sei se é permitido para poder analisar aí os dois argumentos, porque eu achei os dois argumentos, assim, bem válidos mesmo, né? No sentido de que o lançamento ali do item ali, daquele valor de 26 mil e alguma coisa ali, eu não consegui chegar a uma conclusão se ele é um novo lançamento, ele realmente não está descrito no EDF na data correta, né? Até tentando ajudar a compreensão, né, para tentar o Dr. Thierry chegar a alguma conclusão. No caso aqui, esse subitem, de fato, quando foi feito o demonstrativo quantitativo desse item, o fiscal, a autoridade fiscal, ela elaborou um demonstrativo em que fazia mês a mês os valores que seriam dessas operações que tinham sido escrituradas, né? E esse valor, ele surge lá num demonstrativo que, obviamente, acompanha o auto de infração. A minha ressalva em específico é que esse subitem, ele não foi incluído só no DDF. Na prática, ele não constava do próprio relato infracional, porque quando a gente soma os subitens, né? Perfeito, entendi. No relato, entendi. No relato. Se você ir lá nas Isso, folhas então. 3 e olhar, escriturou não sei o que, no valor de tanto. Esse valor de tanto é dos itens 9.1 a 9.12. Se fosse, desde sempre, os itens 9.1 ao 9.13, eu entenderia que esse ajuste seria válido. Mas... um erro no item, né? Exatamente. Às vezes ele não migrou, mas ao eu relatar, esse é um ponto que eu entendo muito relevante. Quando eu estou, e o Dr. Thierry sabe muito bem, atua aí nessa questão. Eu tenho que fazer um novo termo de retificação. E eu acabei mudando o próprio valor a ser exigido. Na pior das hipóteses, eu preciso relatar isso de novo. Preciso trazer de novo esse relato infracional. Isso não foi feito no termo de retificação. O termo de retificação fala motivos do termo de retificação. Inclusão do subitem 9.13 e acabou. Não é só a inclusão do subitem 9.13. Esse subitem 9.13 agora incluído, ele se soma no quanto exigido. Então, eu não posso simplesmente deixar de relatar novamente a acusação. E se ele fizesse isso, relatado novamente essa acusação, invariavelmente ele chegariam à conclusão que eu estou chegando, que ele está lançando um valor que acresce, que majora, né? E então, por isso que eu falo, propositadamente ou não, não sei se tentou esconder esse fato de que majorou. Então, eu não acho que dá para passar pano, entre aspas,
para esse tipo de conduta. Por isso que eu estou entendendo pela exclusão. Mas, independente disso, o Dr. Thierry ainda não conseguir chegar a uma conclusão concreta, eu defiro vista, sem problema nenhum. Tá. E agora tem também o item do recurso ordinário, né? Que ele... Aí é a questão da redução da penalidade, né? Esse é um ponto que, basicamente, cada colega tem aí suas conclusões, né? Aqui são itens só de multa, que é o 4 e o 5, e eu entendi que, como são itens que não dizem respeito à falta de pagamento do imposto e não há provas com relação a dolo, fraude e simulação, e entendendo também que a questão de dosimetria foi facilmente superada, porque aqui eu até transcrevo questão de autos lavrados, a representação fiscal agora ela tem o bom serviço, né, de trazer os autos que foram já lavrados anteriormente para ajudar a gente a tomar essas conclusões. Eu vejo que lá autos são só, fora esse auto de infração, só 3 autos de infração. Um de 2006, um de 2007 e um de 2017. Uma empresa desse porte, mais que natural ter essa quantidade de autos de infração, então não acho que isso se conduza à existência de elementos desabonadores para a concessão desse benefício, né? Mas esse é um ponto que realmente a subjetividade de cada um vai prevalecer, e aí o doutor fica à vontade para concordar ou discordar de qualquer desses pontos, inclusive, sem problema nenhum. Não, eu acho que eu consegui aí ter um convencimento pela sua explicação de uma maneira diferente aí do fato aí, em si. Eu acompanho aí no voto. Perfeito. Estou terminando de lançar aqui e já... Enquanto o doutor Ítalo lança, eu realmente, em relação ao 9.13, fica uma meia dúvida, não vou dizer uma dúvida muito grande ou uma dúvida que realmente me leve a afastar o item, tá? Eu só tenho realmente... São 9 itens, é uma empresa grande, ela, de regra, tem por obrigação, como empresa grande, de ter um corpo de contadores, de pessoas, de auxiliares, que melhor cuidasse. E veja que as infrações aqui são meio infantis, vai. Poxa, da maneira como foi feita, houve uma desídia, houve um desleixo. Então, por isso, dentro do meu chamado livre convencimento, no 371 do CPC, realmente eu não vejo como reduzir a multa. Eu até poderia repensar o 9.13, mas eu achei que estava no processo, e efetivamente estando, porque tem lá as informações sobre o 9.13, o fisco foi lá e retificou. Ele poderia e deveria ter explicado melhor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem uma falha na explicação, principalmente no termo de ratificação. Ele não foi claro ao explicar, olha, aconteceu isso, está lá em tais notas fiscais, está no demonstrativo 5, efetivamente. Então, por isso que eu digo a minha meia dúvida em relação a isso. Agora, eu não vejo aí como considerar efetivamente essa redução, sendo uma empresa grande que tem por obrigação, aliás, como exemplo, tá? De mostrar para as outras, olha, assim que tem que se trabalhar. E é só isso. Perfeito, doutor Júlio. Mantenha meu voto. Perfeito. Eu encerro os debates, faço aí a verificação do quórum. Independente do entendimento, o doutor Zuli pelo menos entendeu, né, o fundamento que eu empreguei, né, no 9.13. Porque realmente é sutil a questão, mas eu acho que é sensível mesmo, sutil. Encerro aqui. Sutil. Eu acho que
o colega, às vezes, eu não sei se é o que é preguiça, o que é, né? Eu acho que o colega poderia ter se aprofundado e melhor demonstrado isso. Às vezes, pela prática, a gente enxerga o que aconteceu, né? Mas o contribuinte, por vezes, isso pode não ser claro, tá? Por isso que eu digo, até não se pode falar em relação à ocorrência de decadência ou coisa parecida nesse item. Porque, efetivamente, se eu acrescento um item que está além do prazo de decadência, sem dúvida nenhuma, esse item tem que ser excluído. Mas o valor tinha sido levado ao processo. Então, por isso que eu restabeleci. Só isso. Perfeito. Doutor Gabriel, foi votado, prevaleceu o entendimento no voto de preferência, que não provê o recurso de ofício e provê parcialmente o recurso ordinário com a redução das penalidades como lido. Agradeço, doutor Gabriel, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Tenham um bom dia a todos. Bom dia. Seguindo aqui pela ordem da pauta, auto de infração 4151-324, Lafarge-Holcim, Brasil, minha relatoria, sustentação oral pelo Dr. Hélio, que se encontra presente. Eu vou aqui brevemente fazer a leitura das acusações. Em síntese, são acusações relativas à falta de pagamento do CMS, por não ter escriturado regularmente nos livros fiscais de saída, notas fiscais de sua emissão, relativos a operações tributadas. Existe item relativo à falta de pagamento do CMS por solidariedade, nos termos do artigo 11 do regulamento, pelo recebimento de serviço de transporte sem o destaque no CTS, a infração de creditamento indevido, relacionada a notas fiscais de complemento de preços de mercadorias recebidas anteriormente em transferências de filial localizada no estado de Minas Gerais, com valores bem acima dos valores médios de mercado, e a infração de creditamento indevido CMS baseado em complemento de preço de mercadorias recebidas anteriormente em transferência também de filial de Minas Gerais, motivado por denúncia espontânea não comprovada, ou julgamento em primeira instância, em que foi julgado parcialmente procedente o auto de infração, considerando improcedentes os itens 1 e 7, insubsistente o item 3 e parcialmente procedente o item 8. Aqui eu já destaco de pronto que há outros itens acusatórios, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12, mas que eles não foram defendidos no mérito ao menos, tá? Então, pelo menos no mérito, eles são incontroversos. A discussão se resume aos outros itens acusatórios. Doutor Hélio, bom dia. Fica à vontade para sua sustentação oral. Bom dia a todos. Cumprimento o ilustríssimo doutor Ítalo Costa, relator, e todos presentes, e vou iniciar a minha exposição. Pois bem, como bem antecipado pelo ilustríssimo relator, encontra-se em discussão atualmente as infrações 1, 3, 7 e 8, as duas primeiras relativas ao pagamento de CMS, e as infrações 7 e 8, que ao nosso ver merecem mais atenção, que se referem ao creditamento de CMS. As demais infrações foram pagas pela empresa, como comprovam os documentos acostados ao recurso ordinário. Pois bem, em relação à infração 1, o fisco exige o recolhimento de CMS referente às notas fiscais notadamente canceladas, como bem entendeu a respeitável decisão de primeira instância. Com efeito, senhores, a empresa carregou aos autos uma série de evidências que comprovam cabalmente que as notas fiscais autuadas foram canceladas e justamente nesse ensejo foi proferida a decisão singular. Ainda assim, sem razão, o parecer de recurso de ofício procurou lançar dúvida a respeito da validade das provas apresentadas pela CSN Cimentos Brasil S.A. No entanto, senhores, quanto a esse ponto, basta consultar aos autos para que se verifique que a empresa apresentou as telas do sistema SAP, que indicam o cancelamento das notas fiscais autuadas, demonstrou a ausência dessas notas fiscais no livro de registro de controle da produção e do estoque de produtos e, ao meu ver, a prova mais cabal, junto aos autos também as notas fiscais emitidas em substituição, com exatamente os mesmos dados contidos nas notas autuadas. Então, ainda que por eventual equívoco procedimental os protocolos de cancelamento das notas fiscais não tenham sido transmitidos à Cefaz, é evidente que essas notas não ensejaram a operação de circulação de mercadorias,
E olha, se não houve a circulação de mercadoria, por óbvio não se realizou o fato gerador do ICMS. E assim como bem entendeu a decisão de primeira instância, não pode subsistir a cobrança do tributo sob qualquer que seja o pretexto adotado pelo fisco. E aqui eu faço apenas breve adendo em relação à infração 1, para o fato de que consta no recurso de ofício que os destinatários das operações referentes às notas fiscais canceladas teriam manifestado ciência das operações. No entanto, nada mais incorreto. Afinal, esse registro de ciência se refere somente à emissão da própria nota, que posteriormente pode ser cancelada. E devo mencionar também que o fisco, embora busque invalidar as provas apresentadas pela empresa, não apresentou uma evidência sequer que conteste o efetivo cancelamento das notas fiscais. Logo, não subsiste a infração 1 e nem tampouco a argumentação contida no parecer fiscal. Indo adiante, em relação à infração 3, o fisco afirma que a empresa, na condição de responsável tributária, que eu destaco, responsável tributária, não teria recolhido o ICMS referente a 13 conhecimentos de transporte. No entanto, como muito bem reconheceu a decisão singular, há aqui um erro de direito insanável, porque, nos termos do artigo 316 do Regimento Interno do ICMS de São Paulo, em se tratando de operação de transporte efetivado por transportador autônomo localizado no estado da Bahia, a empresa somente poderia figurar no polo dessa relação jurídico-tributária como substituta tributária, não responsável por solidariedade. Então, há um descasamento entre o que se afirma no auto de infração, a norma que é evocada, e a relação fática dos autos. E justamente nesse ensejo, a decisão de primeira instância, que nesse ponto é incorrigível ao nosso entendimento, reconheceu a insubsistência do auto de infração, no que concerne à infração 3. E ressalto apenas, senhores, que que diante do evidente erro de direito, ao contrário do que pretende afirmar o parecer fiscal, existem inúmeros precedentes desse tribunal que determinam que, em havendo erro de direito, a acusação não pode ser retificada ou objeto de novo lançamento. E eu cito a título de exemplo os acordos proferidos nas discussões relativas aos autos de infração número 4.116.643, 645.892 e 4.67593, todos exatamente nesse sentido. E ressalto também que, ao contrário do que consta do parecer fiscal, a decisão nesse ponto não é extrapetita, já que, como é bem sabido por essa turma julgadora, as causas de nulidade podem ser conhecidas de ofício. Em todo caso, na hipótese de superar essa questão preliminar, fato é que os valores relativos ao CTS em questão foram computados e inseridos pela empresa sob a rúbrica de entradas de mercadorias com imposto a pagar ou utilização de serviços com imposto a pagar nas guias de ICMS relativas aos períodos de junho a julho de 2019, como atestam os documentos acostados aos autos, e ao fim de cada período de apuração foram efetivamente pagos. Os documentos estão juntados também na defesa administrativa apresentada pela empresa. Agora, sem mais delongas, indo adiante em relação às infrações 7 e 8, que, ao nosso entendimento, são um pouco mais complexas, antes de ingresso no mérito da discussão, que dizem respeito ao creditamento de ICMS, gostaria de chamar a atenção dos senhores para o contexto fático em que foram lavradas as autuações. Pois bem, a CSN Cimentos Brasil S.A., no regular curso de suas atividades, transfere mercadorias de sua filial localizada em Barbacena, em Minas Gerais, para a sua filial localizada em Santo André, nesse estado de São Paulo. E diante do recolhimento do ICMS nessas operações, no recebimento das mercadorias, a filial paulista faz jus ao direito de creditamento do imposto recolhido na cadeia, tratando-se, então, dos efeitos da não cumulatividade do ICMS. Ocorre que, em 28 de 12 de 2018, a empresa realizou uma denúncia espontânea, por meio da qual reconheceu que, nos períodos de 2017 a 2018, ela teria recolhido o ICMS menor nessas operações de saída, de Santa Bárbara para Santo André. E esse erro se deve a uma defasagem do custo de mercadorias do custo de mercadorias da empresa. E, na ocasião, a empresa incluiu os débitos reconhecidos em programa de parcelamento, emitiu notas fiscais de complemento de preço e, desde já, começou a quitar esse tributo, como demonstra cabalmente também o termo de autodenúncia e os comprovantes de pagamento que foram bem juntados aos autos na defesa administrativa da empresa. Nesse contexto, o fisco lavrou as infrações 7 e 8.
Em relação à infração 7, o fisco compreendeu incorretamente que a empresa teria se creditado indevidamente de ICMS por meio da suposta emissão de notas fiscais de complemento de preço de mercadorias com valores acima da média dos preços praticados no período de referência. Ou seja, o problema, que ao entender fiscal, reside justamente nos preços de custo das mercadorias transferidas pela filial de Barbacena. Ocorre, senhores, que com a devida vênia, essa infração padece de inúmeros vícios de nulidade e de mérito. Em primeiro lugar, o fisco arbitrou o valor médio de preço das operações da empresa, o valor de R$ 251,10, e glosou os créditos que excediam esse valor. No entanto, é suficiente, na verdade é mais do que suficiente, a simples leitura do auto de infração e dos seus anexos para que se verifique que, em momento algum, o fisco indicou quais foram os parâmetros utilizados para a obtenção desse valor médio. E nesse ponto já há grave ofensa à ampla defesa contraditória. Não bastasse isso, embora o artigo 148 do CTN autorize o arbitramento de valores, como todos sabem, trata-se de hipótese excepcional que somente pode ser utilizada quando as declarações do contribuinte são omissas ou não merecem fé. No caso, na leitura do auto de infração, não se verifica que o fisco sequer foi capaz de indicar em que ponto residiria a dúvida ou incorreção dos valores declarados pela empresa. Portanto, é absolutamente descabida a hipótese de arbitramento. Mas não é só. Também no mérito não prospera a acusação. De fato, no caso, não existem dúvidas a respeito do pagamento do ICMS, como comprovam as provas acostadas aos autos. E, assim, uma vez que foi pago o ICMS, em atenção ao princípio da não cumulatividade constitucionalmente estabelecida do ICMS, havendo a comprovação do recolhimento do imposto, surge de modo inarredável o direito ao crédito. E, nesse particular, com a devida vênia, é irrelevante que o fisco discorde do valor atribuído à operação. Inclusive, no julgamento do recurso extraordinário de número 491.653, com agravo, o Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu que o princípio da não cumulatividade reconhece que o crédito na operação subsequente deve corresponder ao montante recolhido na operação anterior. Assim, senhores, merece todos os louros possíveis a decisão de primeira instância, que muito acertadamente pontuou, e peço licença para fazer brevíssima citação, abre aspas, no caso em tela, os valores de ICMS creditados pelo autuado possuem lastro em documentos fiscais idôneos e se vinculam a operações regularmente tributadas e escrituradas, cujas origens estão associadas à autodenúncia realizada pela filial mineira. Portanto, é incorrigível também nesse ponto a decisão singular. E, para além disso, o arbitramento promovido pelo fisco, como reconheceu também a decisão de primeira instância e o próprio parecer fiscal, carece de qualquer mínimo vestígio lógico. Em síntese, ao que se pode depender do auto de infração, que nesse ponto é lacônico, o arbitramento do suposto preço médio teria sido realizado utilizando como base justamente os valores das operações antes dos complementos de preço. Ou seja, o fisco usou exatamente os preços manifestamente defasados, como reconheceu a própria empresa, por meio da denúncia espontânea, como parâmetro de aferição da correção dos preços efetivamente complementados. É explícito, então, o atentado a qualquer estándar mínimo lógico cometido pela autuação nesse ponto. Ora, de que forma poderiam os preços reconhecidamente defasados serem usados de parâmetro para o que deveria ser o preço médio das operações? A consequência absurda disso é a dupla cobrança de imposto, já que a empresa o pagou na denúncia espontânea e agora o fisco exige novamente. Em razão do tempo, avanço já, reitero as razões de manutenção da decisão de primeira instância quanto à infração 7, encaminho para o fim da minha fala em relação à infração 8. Em relação à infração 8, a autuação fiscal possui aparentemente como único objetivo a suposta não comprovação da denúncia espontânea. No entanto, como demonstrou a empresa em primeira instância e também seu recurso ordinário, não houve nos autos a oportunidade que a empresa comprovasse a denúncia espontânea. Isso porque o fisco jamais a intimou para comprovar a denúncia espontânea. Nesse ponto, com a devida vênia, não se pode permitir que a empresa seja autuada em razão de incumbência de suposta tarefa de adivinhação a ela, porque ela não foi chamada nos autos para comprovar, no procedimento prévio fiscalizatório, comprovar a denúncia espontânea. Então, o que só comprova que ou não houve um procedimento fiscalizatório prévio, ou ele foi absolutamente precário. Em todo caso, diante das provas que, novamente, reitero, foram acostadas aos autos, a decisão de primeira instância julgou parcialmente improcedente o auto de infração, reconhecendo que a denúncia espontânea teria sido comprovada em relação às notas fiscais de número 18.731 e 18.761,
mas não em relação às notas fiscais de número 18.409, 18.414 e 18.417. No entanto, como demonstrou a empresa em seu recurso ordinário, especificamente em relação às notas fiscais cuja cobrança foi mantida, elas se referem, na verdade, ao ano de 2016 e foram objeto de denúncia espontânea específica. Como se pode constatar do termo de autodenúncia número 974.423, que foi juntado pela empresa no recurso ordinário, na qual a empresa realizou autodenúncia no valor de R$1.014.000, e esse débito já foi quitado integralmente. E, novamente, nesse ponto, a simples análise do termo de autodenúncia é capaz de demonstrar a correspondência entre os valores pagos em cada período e as notas fiscais de número 18.409, 18.414 e 18.417. Inclusive, juntamos aos autos no dia 20 um memorial que não traz nenhum documento novo, mas busca elucidar a questão de forma mais clara possível, demonstrando exatamente a correspondência entre cada nota fiscal de complemento de preço e a efetiva denúncia espontânea. Portanto, uma vez comprovado o pagamento do ICMS na origem, pelas mesmas razões de provimento que se determinou a improcedência do auto de infração em relação à infração 7, a empresa pede também a reforma parcial da decisão para que se reconheça a improcedência absoluta da infração 8. E, por fim, para finalizar minha fala, destaco que o parecer de recurso fiscal sequer contra-argumentou a respeito do principal fundamento da decisão, que é justamente, diante do pagamento do ICMS, na cadeia, surge-se o direito ao creditamento, em homenagem ao princípio da não cumulatividade. Nada consta a respeito disso no parecer fiscal, o que só demonstra, com a devida vênia, que a melhor razão assiste à recorrente. Pelo exposto, agradeço gentilmente pela atenção dos senhores e peço que seja dado provimento ao recurso ordinário da empresa e seja negado provimento ao recurso de ofício. Muito obrigado a todos. Agradeço, doutor Hélio. O voto já está, inclusive, registrado para que os colegas acompanhem. Eu vou passar a leitura. Digo mais uma vez que os itens 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 não foram defendidos no mérito, portanto, incontroversos. Há um recurso de ofício em razão de decisão que julgou parcialmente procedente o auto de infração, cancelando os itens 1, 7, 1, 3 e 7, e parcialmente procedente o item 8. Passo a cada um deles. Quanto ao item 1, é de falta de pagamento do ICMS por não ter escriturado regularmente no livro fiscal de saída notas fiscais de sua emissão. Defendeu o contribuinte no sentido que, por um equívoco procedimental, não foram transmitidos para o sistema da Cefaz os respectivos protocolos de cancelamento. Nada obstante, tal questão jamais poderia ensejar a exigência do ICMS, eis que o equívoco procedimental não tem o condão de alterar a verdade dos fatos, qual seja, as operações não ocorreram e as notas foram efetivamente canceladas. A decisão recorrida, dentre outros fundamentos, dispôs que as telas do sistema SAP revelam que as datas das emissões das notas fiscais de saída e de estorno são as mesmas, sinalizando que as controvertidas operações de saída de fato não se realizaram. Em recurso de ofício, defende a representação fiscal, dispondo que, em análise aos documentos fiscais, percebe-se que os documentos não foram cancelados, há inclusive ciência da operação pelo destinatário. Digo eu que, ainda que a autoridade fiscal tenha identificado que os nossos objetos do item 1 tiveram ciência da operação pelo destinatário, tal indicativo formal é insuficiente por si só para supor que a recorrida deu efetiva saída de tais mercadorias. Tal indício, frise-se muito superficial, não se sustenta ao confrontar-se com as provas produzidas pela hora recorrida. Embora defenda a representação fiscal que print do sistema gerencial, qualquer que seja, não faz prova válida em favor do contribuinte, pontuo isso aqui, que o conjunto probatório não se reduz às telas do SIAP, mas também ao livro Registro de Controle de Produção de Estoque, do período da emissão das notas fiscais, e principalmente as notas fiscais emitidas em substituição às notas fiscais objeto da autuação. Embora alegue a representação fiscal que as supostas notas fiscais substitutivas não justificam também a ausência dos fatos geradores ocorridos anteriormente, vez que tais documentos poderiam estar relacionados a outras operações de saída, reputo correta a decisão ACO ao dispor que as notas fiscais substitutas trazem exatamente os mesmos dados consignados nas notas fiscais auditadas, incluindo as anotações do campo informações complementares, dentre as quais constam os números dos lacres e os números dos pedidos.
Sublinha-se que as notas emitidas em substituição se encontram devidamente arroladas no livro Registro de Controle de Produção do Estoque. Fecho aspas aqui na decisão recorrida. Digo eu, sendo, pois, a saída da mercadoria o pressuposto lógico da exigência do imposto, e observando que foi suficientemente demonstrado que as notas fiscais objeto da autuação não traduziram operações de efetiva saída de mercadoria, correta a decisão a qual cancelar o item 1. Quanto ao item 3, relativo à falta de pagamento do imposto devido por solidariedade, decidiu o julgador de piso que, no presente item, se reclama o ICMS pelo recebimento, sem destaque do imposto, por solidariedade, nos termos do artigo 11.11 do regulamento. Todavia, no que se refere a tais prestações, realizadas por empresa transportadora estabelecido no estado da Bahia e não inscrita no CADESP, juridicamente, o autuado não se constitui responsável solidário pelo pagamento e sim sujeito passivo por substituição, conforme previsto no artigo 316 do regulamento. Reitero, tratar de sujeição passiva por substituição, não de responsabilidade solidária. Conclui que, neste caso, promover a correção do contexto infracional consiste em modificar elemento nuclear da autuação e não mera adequação do libero acusatório, sequer admitida a retificação pela autoridade fiscal lançadora. A representação fiscal, em parecer de recurso de ofício, dispõe que não há nenhum erro ou qualquer tipo de prejuízo ao contribuinte, vez que a infração está claramente descrita na infração 1, na infração, folhas 1, e no documento juntado, folhas tais, e que não houve argumento da recorrente no sentido de que há erro de acusação. Digo correta a decisão a qual, rememora-se que o artigo 13 da 13457 dispõe que, estando processo em fase de execução, os erros de fato e de capitulação poderão ser corrigidos. Nesse sentido, pontua-se que o artigo 11 do regulamento não é passível de ser infringido, portanto, não se amolda ao conceito de erro na capitulação da infração, não podendo, portanto, constar da infringência, como erroneamente constou, e nem descreve uma penalidade, não se tratando de erro de capitulação na penalidade. Repita-se, não é na infringência ou na penalidade do AEM que constará o artigo 11. Reforce, portanto, que não há como invocar o artigo 13 para fins de, se o caso, excluir o artigo 11, haja vista que 3 da 13457, né? Para fins de, se o caso, excluir o artigo 11 do regulamento, haja vista ser defesa ao órgão de julgamento sob qualquer pretexto modificar o relato infracional. No ponto, anota-se que a invocação ao artigo 11 do regulamento consta, além da infringência, também no relato infracional, que não admite ajustes pela autoridade judicante. Embora a representação fiscal defenda que, ao ser tomador de serviço de transporte, a hora autuada tem interesse comum na situação, correta a decisão a qual frisar que o autuado não se constitui responsável solidário pelo pagamento do imposto, mas sim sujeito passivo por substituição. Por fim, é fato que tal decisão não se traduz em extra petita, ao passo que a incorreção no contexto infracional identificado pelo juiz ACOR é matéria cognoscível de ofício, em suas palavras, configura notório erro de direito na acusação fiscal que macula o lançamento de ofício de modo insuperável, demandando inevitavelmente cancelamento da autuação. Concordo com a decisão, é assim que voto. Quanto ao item 7, relativo ao crédito devido decorrente do recebimento de notas fiscais complementares de preço de mercadoria de um determinado produto, alega a recorrida em síntese que sua filial mineira realizou denúncia espontânea, reconhecendo ter recolhido CMS a menor em operações de transferência por incorreção no preço de custo, nos períodos de janeiro de 2017 a outubro de 2018, que os débitos foram incluídos no programa de parcelamento que emitiu notas fiscais de complemento de preço relativo àquelas operações. Emitiu essas notas, mandou para sua filial aqui em São Paulo, a sua filial creditou-se dessa diferença de imposto. Alega ainda a impossibilidade de se glosar créditos oriundos do CMS efetivamente recolhido em função do princípio da não cumulatividade, além do arbitramento do preço de custo realizado pelo fisco ser desprovido de razoabilidade. O julgador de piso, em sua decisão, fundamentadamente dispôs que forçoso admitir que há uma estreita correspondência entre os valores do CMS nele confessados, as operações descritas nas planilhas e as notas fiscais de complemento de preço. Na defesa apresentada, são listadas operações de transferência dos produtos tais, cuja diferença do imposto não recolhido, que totaliza exatamente os valores do CMS confessados no termo de autodenúncia. A representação fiscal, ao lado outro, defende de que, de acordo com o fisco, o preço médio calculado considerou os preços atualizados. O órgão fiscalizador utilizou para o cálculo o período de tal a tal, ou seja,
parte de períodos que não houve autodenúncia, né? Então, basicamente, a divergência aqui nesse item 7 específico é com relação à precificação que foi dada pela filial mineiro, né? Então, o fisco paulista discorda do preço médio atribuído aos produtos, né? Então, não discute que objeto da autuação foi também objeto de denúncia espontânea no fisco mineiro, que diverge com relação à precificação, ao preço médio que foi dado aos produtos transferidos, tá? E aqui eu digo que, em suma, a planilha de folhas 846850, que é o demonstrativo 7, adota como preço médio de transferência o valor de R$ 251,10, obtido pelo preço de transferência dos períodos de 20 de 7 de 2018 a 27 de 12 de 2018. O debate, portanto, não se cinge quanto à legitimidade do crédito tomado em notas fiscais de complemento de preço, mas sim quanto ao suposto superfaturamento do preço de transferência entre as filiais, glosando a porção tida como superior à média do preço praticado pela filial mineira. Com razão, o fisco aqui nesse ponto, embora a decisão ACOD exponha aqui de forma coerente para o arbitramento do preço médio, deveria ter sido computado apenas os preços constantes nas notas fiscais emitidas entre 15 de 9 de 2018 e 27 de 12 de 2018, ou seja, os preços praticados em operações de transferência posteriores àquelas com defasagem de preço e anteriores à data da emissão das notas fiscais complementares, digo eu que vê-se pelo demonstrativo 7, que o valor médio de R$ 251 mostra-se totalmente coerente com o período de 11 de 2018 a 12 de 2018, período esse não compreendido da denúncia espontânea, e como bem defendido pela representação fiscal, sendo de se supor que os valores desse período estão corretos para o cálculo do preço médio. Embora o termo de autodenúncia, né, denúncia espontânea, seja datado de 27 de 12 de 2018, não foram incluídos os períodos de novembro e dezembro daquele ano, fazendo-nos pressupor que os valores estavam à época atualizados. Não há, já se contrapondo à alegação preliminar de nulidade de tal item acusatório, ausência de indicação dos parâmetros relativos à definição do preço médio pela fiscalização, frisando que o fisco não praticou qualquer arbitramento, mas tão somente adotou parâmetros médios que a própria contribuinte reputou como corretos. Ainda não há elementos documentais que prestem a demonstrar que o preço médio adotado pela autoridade fiscal, extraído das próprias operações de transferência pelo contribuinte, estaria subvalorizado. Entretanto, o restabelecimento integral desse item não se revela possível. Nesse sentido, a decisão ACO ela faz um apontamento que existe um erro no demonstrativo. A nota fiscal complementar tal, computada no demonstrativo para calcular o valor do produto transferido no período de 10 de 2018, na verdade, refere-se à operação de transferência no período de 10 de 2017, um ano anterior. A nota fiscal complementar 18.743 é a que se vincula à complementação do preço do período correto, a qual foi incluída no demonstrativo 8, já que relacionada a outro produto. Não tendo havido nota fiscal complementar do período de 10 de 2018 para o produto tal, anotando-se ainda que os preços médios praticados no período citado foram de R$ 249,00 e R$ 258,00, muito próximo ao valor médio adotado pela autoridade fiscal, não prospera a exigência no valor de 55 mil, conforme planilhas de folhas 848, de modo que tal valor deve ser excluído. A representação fiscal ela se silencia com relação a esse ponto, o que reforça o acerto da decisão recorrida nesse ponto em específico. Então, estou restabelecendo o item 7, mas mantendo a exclusão desse valor de R$ 55 mil. Quanto ao item 8, esse também se relaciona a crédito indevido, mas diferente do primeiro, em que o fisco admite a denúncia espontânea e diverge só com relação à precificação dos produtos transferidos, aqui no item 8, a acusação é que o contribuinte alegou complemento de preço motivado por denúncia espontânea não comprovada, ou seja, sequer teria comprovado, né? A decisão recorrida, ela avalia essa questão, né, a questão da autodenúncia, identifica correlação entre notas fiscais de transferência, né, para complemento de preço e os itens da denúncia espontânea, e entende que para muitas notas fiscais há correlação, sim, e é o que motivou o cancelamento dos itens 8.2 e 8.3.
do auto de infração. Ficou mantido basicamente apenas o item 8.1, que é objeto de recurso ordinário. Eu digo aqui que, diferente do que defende a representação fiscal, há correlação valorativa entre o termo de autodenúncia e as notas fiscais objeto da autuação, fragilizando o único fundamento acusatório existente no item 8 do lançamento de ofício. No ponto, conforme bem apontado pela adesão recorrida, que adiro como razão de decidir, as observações consignadas na manifestação fiscal de que os valores complementares, quando somados, são superiores ao valor médio praticado, basicamente se utilizando na manifestação fiscal de argumentos que se prestaram para o item 7 e não para o item 8, a decisão recorrida ela entende que isso está modificando o critério jurídico de lançamento, né, o que seria impossível, além de configurar a ofensa ao contraditório e ampla defesa na medida que restringiu o exercício de tais direitos do autuado. Então, como não é fundamento da própria acusação, não poderia ser enfrentado. Em conclusão, estou conhecendo e parcialmente provendo o recurso de ofício, restabelecendo tão somente e parcialmente o item 7, mantendo, no entanto, a exclusão do valor de 55 mil. O recurso ordinário, ele se concentra só no ponto do item 8 que foi mantido, que é o item 8.1, subitem 8.1, em que o julgador de piso não identificou qualquer correlação entre a questão da autodenúncia. E defende a nulidade, o contribuinte, por vício de motivação, digo que não há nulidade, a recorrente compreende o contexto acusatório dela, se defende muito bem, juntando inclusive documentos. Então a premissa aqui fiscal é firme, cristalina, cabendo a recorrente através de provas contraditá-la. No mérito, afirma a recorrente que, na verdade, os valores atinentes a essas notas fiscais também foram objeto de pagamento, mas através de outro termo de autodenúncia, né? E nesse recurso ordinário simplesmente junta esse termo de autodenúncia. Aqui eu considero de forma muito indiferente, simplesmente juntou sem justificar, né? E nesse ponto, eu estou dispondo que a juntada injustificada e intempestiva dos documentos e folhas tais ofende a disposição normativa do artigo 19 da 3457, não encontrando, salvo melhor juízo, abrigo na exceção prevista no parágrafo 1º, assim tendo por não conhecer a documentação juntada após a defesa. Digo aqui que eu sou muito coerente com relação à aceitação dessas provas e geralmente aceito. Mas a forma como foi apresentada sem qualquer justificativa para fazê-lo não me parece razoável. Há pontos que, em recurso ordinário, a recorrente faz menção a juntar documento que, em tese, corroboraria com o cancelamento desse item, mas sem justificar a ocorrência de força maior ou fato superveniente, frisando que a documentação já existia ao tempo da defesa e a acusação fiscal era clara ao relacionar um creditamento indevido com uma suposta denúncia espontânea não comprovada, ou seja, probatoriamente sabia a recorrente que deveria comprovar documentalmente a existência de denúncia espontânea. Embora o recurso tenha sido contrarrazoado, se você observar, a representação fiscal sequer se manifestou sobre esses documentos juntados a destempo, nem mesmo para dizer que não deveria ser conhecido, possivelmente por sequer identificar que se tratava de documentos novos, dada a naturalidade com que a recorrente apresentou esses documentos intempestivamente. Então, todo o contexto leva a crer que não deveria ser conhecida essa documentação. E não havendo, portanto, documentos hábeis, pelo menos na forma como deveria ser apresentado para se comprovar esse creditamento objeto do item 8.1, resta mantido esse item, subitem acusatório. Quanto às penalidades, cito aqui o artigo 28 das 3457 como limite legal, aí a concessão, com relação à invalidade do cálculo da multa sobre a base da atualidade com juros de mora, cito a súmula 13, de modo que estou conhecendo o recurso de ofício, dando parcial provimento para restabelecer parcialmente o item 7, mantendo-se excluído o valor de 55 mil, e ainda conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Foi como votei em debates. Dr. Tiago, alguma consideração? Doutor Ítalo, parabenizo pelo voto. Também outros casos bem complexos, né? Diferente do nosso dia a dia aqui do tribunal, né? Doutor Ítalo, eu só me preocupo
na questão dos itens 7 e 8, mais especificamente, é nessa correlação. E fica assim, eu não consegui analisar ele totalmente, assim, todas as provas, né? Então, eu fico na dúvida se a autodenúncia, ela é nota por nota? Ela fala assim, por exemplo, olha, nota fiscal número 1, era para eu ter pago X, só que eu teria que ter pago X mais 2. Então, Estado de Minas, tá aqui os dois. É assim, nota por nota, e depois as notas complementares fazem referência, porque eu vejo que o nosso parecer de recurso de ofício, ele questiona muito essa questão da vinculação, da origem, do caminhozinho, né, do link. Então, eu gostaria de saber do senhor se o senhor identifica esse link. Já adianto que, assim, que planilha, a gente costuma a ser bem rigoroso em termos de planilha, uma mera planilha, né? A menos que seja uma planilha do processo de autodenúncia. Aí, ok, né? Mas uma planilha solta, assim, não, né? Mas eu queria saber do senhor se o senhor identifica esse link. E se caso não identificar, se não seria o caso, de repente, de uma diligência para a autuada trazer essa autodenúncia por completo, enfim. Trago esse Perfeito, tema aí para o debate. perfeito, muito bem trazido aqui em debates. Pelo que eu vi, essa correlação é valorativa. Pelo menos com a documentação que tem aqui. Eu não sei se originalmente o termo de autodenúncia ele detalhava nota a nota. Pergunto, inclusive, ao Dr. Hélio se sabe responder esse questionamento para que a gente possa evoluir nessa questão. Nos termos dos documentos acostados junto no processo de autodenúncia, há discriminação de cada valor por período e a nota fiscal de complemento de preço ali na observação, do campo de observações, faz menção a cada período, a cada valor. Então, essa correlação é feita de forma muito clara. Inclusive, foi o que a gente trouxe também no memorial, assim, só juntando cada valor e demonstrando claramente essa correlação. Não se trata de uma planilha solta, justamente no processo de autodenúncia. Então, percebe, doutor Tiago, que essa correlação é mês a mês, mas de forma global. E mais, não dizendo respeito só, o doutor Hélio me corrija se eu estiver enganado, mas não dizendo respeito só a essa filial, porque foi um termo de autodenúncia que compôs outras transferências para outros estabelecimentos, certo? E nesse ponto, pelo menos pelo que eu identifiquei, apesar de não dizer respeito apenas a uma destinatária, pelo menos em termos valorativos é identificado quanto foi transferido, qual é o valor que se relaciona a cada filial destinatária. Portanto, o julgador de piso, quando avaliou, ele olhou essa questão valorativa no mês a mês, mas não há relação nem com relação às notas originais, nem, por exemplo, com relação às notas de complemento. Nas notas de complemento de valor, o que há em informações complementares é a menção explícita ao termo de autodenúncia que foi feito. Certo. Né? Então, diz, estou emitindo esse valor de complemento porque foi feito o termo de autodenúncia número tal. Então, esse link também, na pior das hipóteses, ele é bem importante, porque denota o objeto daquela nota fiscal de complemento. Ela tem uma origem que se relaciona ao termo de autodenúncia. Então, esse é o ponto, não tem nota a nota. Se esse ponto realmente for sensível, aí a representação fiscal pode se manifestar em vista, fica à vontade, mas pode refletir sobre esse ponto específico. Não, eu só quero trazer isso aqui a reflexão mesmo dos senhores, né? Porque o que é a representação, eu estou só apenas repetindo e trazendo assim aquilo que a representação já falou, né? Então o que a gente já falou está falado, né? E eu queria trazer apenas essa reflexão, porque é algo que realmente é sensível pela questão da comprovação, porque assim, a gente aqui como que fala? Aquele que tem que zerar pela execução fiel das leis, né? Nem para o Estado, nem para o contribuinte, pela justiça, né?
Então, só que quando tem a correta comprovação, não tem, a gente não se opõe. Agora, quando fica essa comprovação meio em cima do muro, com perdão da palavra, assim, da expressão, entre aspas, é que a gente fica preocupado. Antes de passar a palavra ao Dr. Zulli, que pediu a preferência, só um ponto que eu acho que é importante, que traz mais um elemento para essa discussão. No item 7, especificamente, eu até destaco no meu voto, a existência da autodenúncia, ela não é problematizada na acusação fiscal. O que é problematizado na acusação fiscal é o valor atribuído. O que me leva a crer que o próprio fiscal ele conseguiu não só relacionar cada operação, como conseguiu valorar isso. Porque quando ele faz o demonstrativo fiscal do item 7, ele fala assim, ó, essa mercadoria ela tinha sido transferida a preço de R$50 a unidade, a média desse preço é de R$250, ou seja, admite que estava subvalorizado, só que na autodenúncia ele colocou o valor de 350. Então, admito 250, então estou cobrando a diferença de R$100. Quando ele faz esse demonstrativo, relacionando operação por operação, me leva a crer que, pelo menos em fase de fiscalização, ele conseguiu identificar nota a nota, relacionando com o termo de autodenúncia. Porque é aí a diferença entre o item 7 e o item 8. No item 8, ele diz que teve crédito indevido com relação ao mesmo fundamento, só que eu não identifiquei, isso o fisco falando, a existência de autodenúncia nesse item. Então, mostra que no item 7 ele admite sim que existe e toma como válido essa questão, só se insurgindo contra a valoração que foi dada. Então, isso, pelo menos no item 7, questão de correlacionar, pelo menos nesse item, enfraquece essa tese, porque não é sequer premissa fiscal. Tá? Dr. Zulli? Então, o que eu acho engraçado comparativamente aqui o item 7, tá? que diz assim, derivada de discordância da fiscalização relativa aos preços de custo de mercadorias da filial, né, Barbacena, Minas Gerais, da Final Santo André. E aqui no item 8, no memorial, ele traz uma espécie de memorial, tá? Só que no memorial ele defende tudo, tá? Ele fala sobre todos os itens, não obstante aqueles itens em que não fazem parte mais do exame, porque ele deixou de recorrer. E aí ele traz a súmula 5560, né? Ele diz aqui, especificamente em relação ao 8, o montante total do ICMS denunciado é R$ 4.175.636, diz respeito ao complemento de preços realizados em relação a transferências para a filial Santo André, ora autuado. Esse valor é idêntico ao somatório dos montantes do ICMS constantes das notas fiscais de complemento objeto da presente autuação. Quer dizer, na verdade, é uma correspondência direta com o 7, né? Tá? Porque exatamente essas operações. Aí ele traz duas planilhas, mas sempre, olha, com valor total em relação às competências, tá? E realmente, segundo essa planilha, o valor de 4 milhões e tanto. Aí ele diz, a perfeita correlação entre os valores da autodenúncia relativos à filial Santo André, agora, né? Tá? E das notas fiscais 18.731 a 18.761, item 3.8.2 da autuação é suficiente para fazer cair por terra a alegação da representação geral da Fazenda de que não teria sido demonstrada a conexão entre a autodenúncia e as operações de discussões. Com isso, se isso não fosse o bastante, a planilha anexada ao termo de autodenúncia relaciona integralmente as notas fiscais e valores complementares dos preços realizados. Assim, bastaria a RGF, né? Ele está usando o termo lá da Receita. A breve conferência da documentação acostada dos autos para identificar a origem da denúncia espontânea, a correção do recolhimento pela RDzão de sua comprovação.
además das notas fiscais do complemento do preço emitidas pela empresa, além de especificar os mercadores em relação às quais foi realizado o complemento de custo e da expressamente fazem referência ao termo de autodenúncia, também informam as competências em que tais transferências foram realizadas. Eu não sei, eu fiquei... Na verdade, ele está dando valores globais mês a mês de competência, né? Então, é acreditar ou não nessa planilha que ele traz. Mas você diz a planilha que está colacionada na decisão ou não? Não na decisão, estou falando nessa de folha, entendi. nesse memorial complementar que ele traz aqui, que, aliás, com todos os itens. Mas, na verdade, o que importa para nós é o 7 e o 8, né? Porque eu perguntei isso porque na decisão ACOR já é... Ele já traz uma planilha. Já é reproduzido toda a composição de valores confessados, né? Que mostra que esses valores batem, né? Então, foi com base nisso que eu me ancorei. Mas, enfim, se houver dúvida de qualquer dos colegas, fiquem à vontade aí para pedir vista. Eu vou lhe acompanhar. Doutor Samuel, tem alguma ressalva? Sem ressalva, doutor Ito. Vou acompanhá-lo. Doutor Thierry? Sem ressalva, acompanho o senhor presidente. Perfeito. Então, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Iniciada a votação. Encerrada a votação, prevalecendo o voto de relatoria que conheceu e parcialmente proveu o recurso de ofício e conheceu e desproveu o recurso ordinário. Foi assim que votado, doutor Hélio. Eu agradeço pela presença. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Passando aqui ao último processo da pauta, não há pedido de sustentação oral. 4, 152, 150, Chineray do Brasil Limitada, relatoria Dr. Samuel. Fica à vontade, Dr. Samuel. Obrigado, doutor Ítalo. Bom dia a todos novamente. É um processo relativamente simples, única acusação, relativa à falta de recolhimento do ICMS-ST, sob o fundamento de que o contribuinte remetente não teria incluído o IPI na base de cálculo do ICMS-ST. Não vejo nenhum tipo de vício no AIN, nem tampouco na decisão de primeira instância. Outro ponto importante a ser destacado é o fato de que a não inclusão do IPI é fato incontroverso no presente caso, já que o contribuinte, em momento algum, questiona ou tenta sustentar a inclusão, centraliza a sua defesa tão somente na questão de que a legislação, tanto a Constituição Federal quanto a Lei Complementar 87 de 96 e o regulamento do ICMS prevêem regra de não inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS quando a operação for constituir fato gerador de ambos os tributos, né? Dando a entender que aqui ela se faz referência ao ICMS próprio, mas, conforme bem apontado pelo FRE autuante, nós estamos diante aqui da não inclusão do ICMS-ST, né? Da não inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS-ST. Isso a gente não tem dúvida, seja pela própria descrição no relato da infração, seja pela fundamentação legal adotada no trabalho fiscal. Então, eu sei que eu tenho aqui um ponto no quarto, quinto parágrafo do meu voto que eu tenho que retificar aqui logo depois da Constituição Federal, vocês vão ver. Então, eu vou fazer esse ajuste. Então, eu posso começar a leitura do meu voto nesse parágrafo que começa. A própria autuada não infirma tal constatação.
Sua defesa se baseia no argumento de que o AIM é improcedente porque a legislação, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11 da Constituição Federal, prevê a não inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS quando a operação realizada em contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização configure fato gerador dos dois impostos, exatamente como ocorre, segundo ainda autuada, nas operações de que trata o AIM. Remetente e destinatários figuram como contribuintes do ICMS. Os produtos são destinados à comercialização e a operação praticada configura fato gerador do ICMS e do IPI. Todavia, a meu ver, a tese sustentada pela autuada não merece ser acolhida. Isso porque o comando legal que prevê o tratamento da não inclusão do IPI defendido pela autuada é aplicável ao cálculo do ICMS próprio, mas não à apuração do ICMS-ST. Explico. Em relação ao imposto devido pelo regime da substituição tributária, a legislação prevê regra específica para fins de apuração da base de cálculo do imposto retido, que se encontra disposta no artigo 41 do regulamento, cuja redação segue o mesmo tratamento estabelecido na cláusula 11ª, item 3, dos convênios 52 de 2017 e 142 de 2018, que de certo afasta a hipótese de exclusão do IPI prevista na formação da base do ICMS próprio. Eu trago a transcrição do 41, da análise do teor e alcance do dispositivo legal anteriormente transcrito, tem-se que a base de cálculo do ICMS deve corresponder ao preço praticado pelo substituto acrescido das importâncias correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, bem como do valor resultante da aplicação de percentual de margem de valor agregado. Desta forma, o IPI, cujo ônus é repassado ao adquirente, compõe a base de cálculo do ICMS-ST. Com efeito, entendo que a acusação fiscal é procedente. No tocante a multa e juros, estes foram aplicados de acordo com a legislação vigente, não havendo que se falar ainda em efeito confiscatório, e na limitação de juros aplicados, por serem matérias incabíveis de apreciação. Devem ser destacado ainda que inexiste na legislação previsão para afastar dos juros sobre o montante correspondente à penalidade aplicada. Não reúne a recorrente as condições estabelecidas para se beneficiar da relevação ou redução das multas, conforme dispõe o 527A, uma vez que, no presente caso, há exigência de imposto, que veda a aplicação das aludidas benesses. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, com a manutenção integral da decisão de primeira instância, bem como do AIM, ora em debate. Então, a meu ver, não há dúvidas da necessidade da obrigatoriedade da inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS-ST, como disse, é fato incontroverso que não houve a inclusão, e a fundamentação da tese sustentada pela recorrente se limita à disposição da regra que prevê a não inclusão do IPI, mas na apuração do ICMS próprio e não do ICMS-ST. É como voto. Eu vou fazer os ajustes necessários, mas estou à disposição caso tenha alguma dúvida. Perfeito, doutor Samuel, agradeço, parabenizo pelo voto. Doutor Tiago, alguma consideração? Parabenizo o doutor Samuel, sem considerações, presidente. Obrigado. Agradeço. Doutor Zúlio, alguma consideração? Perfeito. Doutor Thierry, alguma consideração? Parabenizo, doutor Samuel, sem considerações, senhor presidente. Também declaro que vou acompanhar. De fato, o contribuinte ou não entendeu ou fingiu não entender aí a questão da inclusão do IPI, porque, de fato, toda manifestação diz respeito ao ICMS próprio, ignorando aí se tratar de ICMS-ST. O voto já está lançado, então eu encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram, inicio votação. Todos votaram, encerro votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário e a ele negou provimento. Todos os processos já encerrados. Encerro aqui a sessão de julgamento no sistema para que seja gerada a ata
e formalmente encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. O Oswaldo, se me escutar, por gentileza, encerrar a gravação.